Esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou o resultado preliminar da segunda fase do 39º Exame de Ordem Unificado. A aprovação no exame é requisito para inscrição nos quadros da OAB como advogada ou advogado. Acompanhe. Tivemos a divulgação do resultado preliminar da segunda fase do 39º Exame de Ordem Unificado, onde nós tivemos aí a aprovação de pouco mais de 19 mil candidatos no Brasil inteiro, 19.257 candidatos, num total de mais de 72 mil candidatos que estiveram aptos a fazer essa segunda fase da prova, e mais um exame muito exitoso, né? Hoje o exame de ordem é o concurso jurídico, é o maior concurso jurídico do mundo, né? Reúne durante 3 ciclos de avaliação no ano mais de 150 mil candidatos para a sua suficiência mínima de aprovação e, consequentemente, conseguir, né, o ingresso nos quadros da Ordem dos Advogados. Esse é o segundo exame na sequência, com a adição de 3 novas questões na primeira fase do exame. O primeiro exame foi o exame 38 e agora no exame 39, e vem se consolidando, né, como um case de sucesso nessa aferição não apenas da proficiência mínima, mas também da qualidade dos cursos jurídicos no Brasil. E nessa oportunidade em que quase 20 mil candidatos passaram nessa segundo resultado preliminar, gostaríamos, em nome do nosso presidente, Beto Simonetti, nosso presidente da OAB Nacional, de dar as boas-vindas a cada futuro colega advogado e advogada que vai ingressar nesse prestigioso quadro de advogadas e advogados brasileiros. A OAB Nacional conquistou mais uma vitória junto ao Conselho Nacional de Justiça. O órgão decidiu pela suspensão de regras do Tribunal de Justiça de Rondônia que restringiam a realização de sustentações orais perante tribunais, turmas e colégios recursais de juizados especiais, cíveis, criminais, federais e estaduais. A decisão do CNJ também beneficiou as seccionais do Pará e do Piauí, que ingressaram no procedimento como terceiras interessadas no caso. Hoje nós temos a possibilidade de ter julgamentos em plenário virtual e plenário presencial, né, ou telepresencial, né, mas sessões sendo realizadas de forma síncrona, né, no mesmo momento em que acontece a sessão, o advogado pode participar. Então nós temos os dois plenários, virtual e o plenário presencial, né. Nesses tribunais, as reformas regimentais estavam determinando que, uma vez indo para o plenário virtual, o advogado não poderia pedir destaque para levar ao plenário presencial e, com esse pedido, ser automática a ida ao plenário presencial. Esses tribunais previam que o relator tinha o poder discricionário de conceder ou não conceder essa solicitação dos advogados, né? Isso fere de morte a atuação dos advogados nos tribunais, porque eles ficam sem poder fazer a sustentação oral no momento em que o julgamento está acontecendo. No plenário virtual, as sustentações orais elas devem ser gravadas, ou seja, o advogado precisa gravar antes a sustentação oral do julgamento acontecer. E, obviamente, que isso traz um prejuízo enorme, não só ao trabalho dos advogados, mas especialmente ao direito de defesa do cidadão. Com essa decisão, portanto, nós temos aí a restauração do poder, vamos dizer assim, do advogado, de solicitar que, quando o processo está no plenário virtual, ele seja destacado para ser julgado no plenário presencial. E aí ele poder fazer a sustentação oral de forma presencial, né, ou telepresencial, mas no momento em que o julgamento está acontecendo. Então, portanto, nós temos aqui uma decisão que atende aos interesses da advocacia, sobretudo
atende aos interesses da cidadania, que volta a ter, nesses 3 estados, a oportunidade de ser bem defendida pelos seus advogados na tribuna, como prevê a legislação processual. Neste ano, o Brasil celebra os 30 anos da Política Nacional do Idoso. E mesmo com tanto tempo de avanço em relação à legislação e à garantia de direitos, ainda é comum ver por aí casos de negligência, violência psicológica e abusos praticados contra as pessoas idosas. Bom, nesse ano em que se comemora os 30 anos da Política Nacional do Idoso, a Lei 8842 de 1994, fica, num primeiro momento, a nossa percepção de que foi uma lei muito importante já desde o início, porque, na realidade, a preocupação do legislador era conferir uma maior execução, maior condição, né, de que o artigo 230 da Constituição de 88 fosse, de fato, materializado por meio de políticas públicas. Tanto que, para muitos, essa lei ela foi considerada uma lei-mãe na proteção dos direitos do segmento. Então, passados esses 30 anos, nós vivemos um outro momento. Recentemente, o IBGE apresentou os dados do censo de 2022, onde ficou muito claro que a população brasileira ela tem, de fato, envelhecido. Então, junto a esse envelhecimento populacional, é necessário que nós revisitemos essa lei, essa política nacional, e possamos, de fato, verificar o que precisa ser ajustado, em que sentido a gente pode avançar. Então, esse ano é um ano de muita efervescência e nós, da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, juntamente com as comissões temáticas nas seccionais, temos estado vigilante a esses projetos de lei no que tange a defesa dos direitos do segmento, sobretudo aqueles que almejam a modificação do próprio Estatuto da Pessoa Idosa, que ano passado completou seus 20 anos. É importante que a gente possa ter um olhar macro, um olhar que permita um diálogo entre essas mais diversas gerações, das pessoas que têm mais de 60 anos e de pessoas que ainda não têm os seus 60 anos, mas que em breve vão também preencher essa condição de pessoa idosa. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa, enquanto cidadão, enquanto advogados, enquanto profissionais que somos, possamos acompanhar essas discussões legislativas, possamos propor elementos legislativos que precisam ser modificados para que a pessoa idosa possa ter o tratamento condizente com o que a nossa Constituição Federal, no seu artigo 230, estabelece. Mudando de assunto, em homenagem aos advogados e advogadas previdenciaristas, um projeto de lei recém-apresentado na Câmara dos Deputados quer instituir o Dia Nacional da Advocacia Previdenciária. Os detalhes desse assunto a gente acompanha agora na entrevista. Foi apresentado na Câmara de Deputados o projeto 134 de 2024, de autoria do deputado federal Alex Manente, que visa estabelecer o Dia Nacional da Advocacia Previdenciária. A data escolhida é 10 de março, uma data que já é comemorada pela OAB Nacional e que nos estados de São Paulo e Pernambuco já é lei estadual. Essa data é uma homenagem à advocacia previdenciária que, segundo o deputado no seu projeto, ajuda a garantir a seguridade social e a garantir benefícios para toda a população brasileira. O Conselho Federal e a Comissão de Direito Previdenciário apoiam esse projeto como forma de demonstrar a importância da advocacia previdenciária, de ressaltar essa atuação em favor da cidadania, da distribuição de dignidade da pessoa humana, no fortalecimento de toda a nossa estrutura social e na proteção dos trabalhadores e de suas famílias. Esperamos que esse projeto seja aprovado em breve para que esse dia comemorativo nos ajude a destacar esse papel fundamental da advocacia previdenciária como instrumento de transformação social e de proteção das famílias brasileiras. Já somos mais de 1.700.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Acompanhe. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar.
Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Não deixe de conferir. A prioridade da atual gestão da OAB Nacional é atuar para resolver os problemas do dia a dia da advocacia, sobretudo os relacionados a prerrogativas e honorários. Para isso, a Ordem tem mantido diálogo e portas abertas com todos os governos e autoridades legitimamente eleitos. Além disso, a OAB também cumpre sua missão de defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Por isso, incentiva o diálogo entre os poderes, defende as instituições republicanas, o modelo eleitoral e a urna eletrônica. Exemplo disso foram os diversos comunicados públicos, artigos de opinião, discursos e outros documentos que ressaltam a Constituição, a democracia e o desenvolvimento do país. Inclusive, é o que a gente relembra a partir de agora. As liberdades de expressão e de crítica estão entre os valores mais caros do Estado Democrático de Direito. Divergências ideológicas e de opinião são próprias da democracia e devem ter vez no debate público, mas não se confundem com os intoleráveis ataques violentos que põem em risco a nossa própria democracia. Rejeitaremos ativamente qualquer ataque que tente enfraquecer nossas eleições e, por consequência, nossa democracia. Sempre que tais ataques forem desferidos, a OAB reagirá. Neste ano, estamos prontos a agir do mesmo modo, usando todos os instrumentos ao nosso alcance. A criação de uma urna eletrônica nos colocou na vanguarda da democracia do planeta. Nossas eleições ocorrem de modo célere e transparente. Jamais se constatou a ocorrência de nenhuma fraude. A urna eletrônica tem assegurado o livre-arbítrio do cidadão no momento de fazer suas escolhas, pois ela impede que qualquer pessoa seja prejudicada em decorrência do exercício da mais elementar prerrogativa dos regimes democráticos, o voto. A OAB rechaçará qualquer ataque ao sistema eleitoral. A OAB rechaçará iniciativas de regulação e censura à liberdade de imprensa e de expressão. A OAB rechaçará também a intimidação e a chantagem como método de investigação. Não podemos esperar que a democracia exista sem que precisemos trabalhar por isso. Nós precisamos alimentá-la e defendê-la sempre. Temos que trabalhar para preservar e fortalecer a democracia. Somos essenciais à justiça. Somos essenciais à democracia. Mais de 120 milhões de brasileiros foram às urnas nas últimas eleições para escolher os seus representantes. O sistema usado é transparente, seguro e célere, o que demonstra a excelência do trabalho aqui realizado. Defendemos e seguiremos defendendo o sistema de justiça e trabalhando para fortalecer a Constituição Federal. Esse é o único caminho para a promoção da harmonia entre os poderes e os pilares do Estado Democrático de Direito. Os nossos esforços não têm partido. A OAB não apoia nem se opõe a candidatos ou governantes. Apoiamos sim um Brasil mais justo, mais livre, fraterno e solidário. A nossa função é acompanhar o processo eleitoral, assegurar o respeito às prerrogativas da advocacia brasileira, sobretudo aqueles que militam na justiça eleitoral, e fiscalizar a obediência às leis e à Constituição. A OAB e a Justiça Eleitoral têm historicamente caminhado juntas. A defesa da democracia e do sistema eleitoral estão na nossa agenda institucional. Para a Ordem, é sempre uma alegria fazer parte do aperfeiçoamento das instituições democráticas. Nessa sessão, a OAB reafirma seu compromisso com a defesa do Poder Judiciário, sustentáculo fundamental do Estado Democrático de Direito. E a advocacia estará presente, pronta e à disposição para colaborar com a construção do futuro que queremos para o Brasil, norteado pela prevalência da Constituição Federal. A OAB se mantém ao longo de 92 anos equidistante dos projetos concorrentes nas eleições, muito embora respeitando a todos. Com o debate plural, com respeito à divergência e com a busca por consenso. Este é e será o nosso papel. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional.
Não saia daí. Advogadas de todo o país. Vai acontecer em Curitiba, entre os dias 14 e 15 de março, a 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada. O evento tem como tema central evolução e protagonismo e vai tratar das principais bandeiras do universo feminino frente aos desafios da advocacia contemporânea. Não fique de fora. Nós vamos trazer uma série de palestras para te impulsionar, para te motivar, para te tirar da caixa e para abrir os caminhos. Nós queremos trazer para você as novidades do mercado. O CONCAD Mulher e a Caixa de Assistência do Paraná estão preparando uma mega feira para todas nós. É uma feira que nós vamos poder fazer negócios, vamos poder adquirir produtos, tanto da área jurídica, educacional, quanto da área financeira. Vai ser uma feira voltada para você, mulher advogada. Mas a gente para por aí? É claro que não. As nossas palestras estão incríveis. Nós vamos falar de desenvolvimento pessoal. Como fazer para a gente poder se posicionar e melhorar na carreira. Teremos palestrantes especializadas no assunto. Falaremos também do eixo profissional. Você sabia que o CNJ, no começo desse ano, lançou uma resolução para orientar os juízes no julgamento sob perspectiva de gênero? E você está sabendo como aplicar essa resolução no direito de família e no direito tributário, no direito do trabalho, no direito penal? Pois bem, nós trataremos isso lá. Falaremos também do direito eleitoral e muito mais. Convido todas as advogadas e todos os advogados brasileiros para mais um grandioso evento, a 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, que acontecerá nos dias 14 e 15 de março no ViaSoft Experience em Curitiba, com o tema Evolução e Protagonismo. Faremos um grande evento mostrando a força da advocacia feminina e todos os avanços conquistados até aqui. Nos vemos em Curitiba. Fique agora com mais um destaque da Ordem dos Advogados do Brasil. Advogadas e advogados brasileiros, a Advocacia Nacional obteve nesta sexta-feira mais uma vitória para o fortalecimento das prerrogativas da profissão. Em resposta a uma petição do Conselho Federal da OAB, o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que não pode haver proibição para as comunicações entre advogados. A decisão foi proferida após uma petição apresentada pela OAB na semana passada, quando o ministro proibiu a comunicação entre investigados na Operação Tempus Veritatis. A decisão dizia que a proibição se aplicava a comunicações, inclusive através de advogados. Sabíamos que o texto da decisão poderia provocar interpretações desfavoráveis às prerrogativas da advocacia. Quando há limite à comunicação entre investigados ou réus, o mesmo não pode se aplicar a advogados. Não se pode confundir os advogados com seus clientes. Com a vitória que obtivemos hoje, afastamos a possibilidade de que magistrados de outros tribunais no Brasil utilizem a decisão do Supremo Tribunal Federal para impor esse tipo de limitação em outras situações. É mais uma conquista da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa decisão deve ser, sim, comemorada por toda a advocacia brasileira. No Giro ADV de hoje, nós vamos conferir as principais entregas e atuações da seccional da OAB no Rio Grande do Sul, como inaugurações, prerrogativas e muito mais. Acompanhe. De fato, a Ordem Gaúcha tem atuado de forma muito firme no tema da fiscalização profissional. E esse episódio, na comarca e, portanto, na subseção de Quaraí, que é uma das mais distantes da capital, fica a 750 quilômetros de Porto Alegre. O que nós identificamos lá a partir de uma demanda que surge da nossa subseção? Uma empresa privada, uma empresa que se apresenta ao público com o nome de Cartório Mais, ou seja, já induz a população que se trata de um tabelionato sem ser um tabelionato, e mais grave do que isso, oferece serviços jurídicos sem ser uma sociedade de advogados regularmente registrada na ordem. Quando nós recebemos esta informação da nossa subseção de Quaraí, nós abrimos um processo aqui de fiscalização, notificamos essa empresa não respondeu nenhuma das nossas notificações, foram 3 notificações realizadas.
E aí nós entendemos que nós precisamos fazer um movimento mais forte. Essa é uma marca muito significativa da nossa gestão aqui na OAB do Rio Grande do Sul. A defesa das prerrogativas. Nós temos uma série de ações já realizadas desde o início da gestão. Nós firmamos convênios inéditos com os órgãos de segurança pública, pelos quais estes convênios, nós já temos espaço de fala nos cursos de formação da Polícia Militar, da Polícia Civil, das guardas municipais, da SUSEP, da Superintendência de Assuntos Penitenciários. Então, essa é uma ação muito relevante. Agora, no mês de janeiro, eu tive a oportunidade de falar para 600 novos policiais civis, num ato inédito nosso da OAB Gaúcha, onde nós recebemos esses 600 policiais dentro da nossa casa, no nosso auditório da OAB do Rio Grande do Sul, e ali, naquela oportunidade, falamos não só sobre as relações institucionais, mas sobre o papel da advocacia e sobre a importância de nós termos acesso aos presos nas delegacias, acesso ao inquérito. Mostramos as alterações recentes na legislação no que tange a coleta de materiais de buscas e apreensões que são realizadas pela polícia, de mídias, do cuidado que tem que se ter. Então, são várias ações que nós estamos realizando, ações preventivas como essa de defesa de prerrogativas, mas também, quando acontecem casos graves de violações de prerrogativas, eu tenho feito questão de estar presente no local dos fatos, para levar toda a força institucional da OAB. E não para por aí. A gente mostra ainda as principais ações da OAB no Acre, como revela o presidente da seccional, Rodrigo Ayashi. Acompanhe. Estamos iniciando aí o terceiro ano de gestão e, assim, eu vou passar por algumas que eu reputo como importantes. Falando em gestão em si, eu penso que cumprindo aquilo que nós nos comprometemos com a advocacia acreana, de dar mais transparência na nossa casa, nós lançamos um novo portal da transparência. Um portal com detalhes acerca daquilo que a gente gasta, com o número de processo, com quantitativo de despesa, enfim, isso dando ao advogado possibilidade de saber para onde é que está sendo enviado o dinheiro dele, o dinheiro da anuidade dele. A própria instalação da usina fotovoltaica com a ajuda do Conselho Federal também, eu penso que foi um ato de gestão que não só ajuda o meio ambiente, mas sobretudo na economia de R$12 mil por mês para o nosso seccional, o que pode não parecer muito, mas para a gente é bastante coisa, a gente consegue fazer muita coisa com R$12 mil. E um outro pilar daquilo que nós nos comprometemos com a advocacia acreana foi a inclusão. E nós criamos 2 resoluções importantes ao longo desses 2 anos. Nós criamos vagas paritárias para o 5º, com uma inclusão de percentual para pessoas negras também. E criamos uma resolução bem interessante que limita o ingresso de parentes e sócios dos diretores da OAB e da Caixa a cargos destinados à advocacia em conselhos que tenham remuneração. Por exemplo, aqui temos a junta comercial, tem uma vaga para advocacia que é remunerada, então parentes e sócios dos diretores da OAB e da Caixa não participam por conta dessa vedação. Isso com o objetivo de dar mais oportunidade para os advogados acreanos. Eu penso que uma das áreas que a gente tem avançado muito, o Thiago também, é em relação à qualificação. Nós fizemos diversos convênios com diversas faculdades para destinar a advocacia com preços assim totalmente convidativos para mestrado, doutorado, pós-graduação. A ESA Nacional promoveu em uma live o debate voltado ao inventário, prática e técnicas do dia a dia. E o convidado desta vez foi o doutor em Direito, Rodrigo Mazei. Como são importantes os atos prévios à instauração do inventário e a atenção na hora de instaurar o inventário. Então, como isso é tudo importante? O inventário, é muito comum que as pessoas não tenham a dimensão da relevância dos atos prévios. Então, por exemplo, quanto mais você chega organizado, você chega no momento da instauração do inventário, já com uma projeção daquilo que você vai fazer,
Eu costumo dizer, isso está até no meu livro, um inventariante, né, aquele que já se vai colocar como inventariante, ele tem que trabalhar com a ideia de um plano de trabalho, ou seja, aquilo que ele pretende fazer. As maiores, isso é muito importante, hein, colegas? As maiores reformas que existem no processo, considerando que o Código 73, o Código 2015, ele praticamente copia o Código 73, as maiores alterações, as maiores reformas no inventário não estão dentro do inventário. Não estão no 610 ou 673. Tem uma coisa ou outra, a questão da fruição antecipada de bens, mas aonde que estão as principais técnicas? Fora do ambiente do inventário. Então eu tenho que importar essas técnicas para trazer para o inventário. E aí naquela conversa, que também fala no curso, veja uma figura, uma questão que é importantíssima. Negócio jurídico processual. Pô, eu trazer o negócio jurídico processual para o inventário é capital. E dentro dessa ideia do negócio jurídico processual, o calendário, trazer a ideia do calendário. Pô, se eu quero trabalhar com o inventário mais rápido, tem uma das perguntas que eu recebi, como encerrar um inventário, se o juiz não quer despachar, force ele, inclusive com a outra parte, force o juiz a fazer o quê? Calendário. Ou seja, porque o calendário, ele vai dar o quê? Uma cadência processual. Então tem muita coisa. E um outro ponto assim que eu queria chamar a atenção, tá? Eu estou me estendendo aqui um pouquinho, mas eu falo isso muito no livro, eu falo nesse texto que está até aqui, ó, nos comentários ao CPC, que eu escrevi pela Saraiva, eu falo muito nesse livro, é um dos pontos principais. Veja a importância como não só de aplicar técnicas que tem no Código de Processo Civil fora do inventário e as inovações do inventário, mas técnicas de processos semelhantes que eu possa importar. E dentro desses processos, dentro dessas plataformas processuais, todo mundo olhando para mim isso aqui, ó. Isso aqui vai valer aí a dica, talvez a principal dica. Qual que é um grande paradigma que eu tenho para utilizar técnicas? É a legislação que envolve a falência. Porque a falência é um processo, tal como o inventário, concursal. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!